Você com certeza já deve ter ouvido aquela clássica pergunta de entrevista de emprego. Se você fosse um animal, qual você seria? Quem levou muito a sério essa pergunta foi o Pink Floyd no disco Animals. Só tem 5 músicas, mas traz uma cacetada de coisas pra gente conhecer. E esse é um disco que fala sobre política, mas esse aqui não é um vídeo sobre política. A gente vai falar desse assunto, mas sobre o ponto de vista da obra. Se você quiser saber minha opinião a respeito, lá no final eu posso falar alguma coisa, mas esse aqui é um canal sobre música, então se comporte aí nos comentários. A história do Animals começa com o fim de um contrato com a gravadora. Isso porque o acordo que o Pink Floyd tinha com os caras era que eles iam ceder parte dos royalties em troca de tempo ilimitado de estúdio, o que na época era um luxo, né? Não era todo mundo que podia ter um estúdio em casa ou coisa do tipo. Então, para eles fazerem aquelas maluquices todas que a gente aprendeu a gostar com o tempo, esse era um bom negócio até. Mas com o fim desse contrato, eles decidiram construir um estúdio próprio, para não precisar mais ficar à mercê de gravadora, para não precisar mais ceder parte do dinheiro, enfim. E depois de 1 ano de construções, o estúdio deles, o Britannia Row, ficou pronto e servia não só como estúdio, mas também como armazém para eles guardarem os equipamentos, as coisas todas de turnê, o que devia ser legal pra caramba. Além de ter uma banda sensacional, os caras tinham uma base pra banda. Foi lá no Britannia, no ano de 76, que eles começaram a gravar o sucessor do já aclamado na época Wish You Were Here. Algumas músicas do Animals já existiam antes do disco, tinham sido compostas na fase do Wish You Were Here. Músicas como, por exemplo, Sheeps e Dogs já foram consideradas para esse disco, mas acabaram não entrando. Então, eles retrabalharam essas ideias, principalmente as letras, né, o conceito, para poder incluir nesse disco novo. Aqui começa a sessão que o pessoal que não é fã do Roger Waters vai adorar, que é onde a gente fala um pouquinho sobre essa loucura de controle que ele tinha sobre as coisas do Pink Floyd. Todas as músicas de Animals foram escritas por ele, menos a Dogs, que foi feita em parceria com o David Gilmour. E tem um motivo para isso. A história do Pink Floyd é cheia desses episódios do Roger querer centralizar as coisas nele, mas aqui, nessa fase, o David Gilmour estava curtindo o nascimento da filhinha dele, a Alice. Então ele não estava muito afim de trabalhar em música, queria mais ficar em casa e, enfim, não dá para tirar muito a razão dele, né? E aí isso abriu espaço para o Roger tomar conta de tudo e os outros membros atuarem meio que como músicos contratados. Inclusive vou deixar aqui o vídeo sobre The Wall para você assistir, que isso de fato chegou a acontecer nessa fase. Voltando para o disco, a gente tem outras 2 músicas que de fato eram novas para esse trabalho, que eram Pigs e Pigs on the Wing. A Pigs on the Wing, aliás, ela foge um pouquinho da temática de certa forma, porque fala sobre a vida pessoal do Roger Waters. E falando em conceito, Animals foi um pouco baseado no livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E eu digo um pouco baseado porque o livro traz uma cacetada de conceitos que não estão no disco e o Pink Floyd meio que usou a skin do livro para falar sobre os políticos da época e para comparar a condição humana à dos animais, meio que de certa forma indefesos diante do poder. Uma das principais diferenças entre essas 2 obras é a revolução das ovelhas, que representam os trabalhadores quando eles se revoltam ali contra os cães e os porcos, que é algo que não chega a acontecer de fato no livro. O George Orwell estava mais preocupado em mostrar as falhas de um sistema político como um todo e mostrar como as pessoas reagem àquilo que é imposto a elas, enquanto o Pink Floyd estava mais preocupado em fazer críticas a pessoas, críticas direcionadas, como por exemplo a Margaret Thatcher e a Mary Whitehouse. Então, são abordagens bem diferentes dessas 2 obras. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo só sobre o livro A Revolução dos Bichos,
contando as ideias, o conceito, é só deixar aqui nos comentários. Bora falar um pouquinho sobre a capa do Animals, que com certeza é uma das mais icônicas do rock. Bom, na época o Roger vivia próximo àquela usina que aparece na capa, que é a usina de Battersea. Dirigia ali por perto quase todos os dias e ele achou que seria legal ter aquela usina na capa. E para não ficar só a foto de um prédio, a banda de fato encomendou a construção de um balão gigantesco de porco para sobrevoar a usina. O porco tinha mais ou menos uns 12 metros de altura e era conhecido como Algie. E tem a lenda urbana de que foi contratado até um sniper para ficar de prontidão caso o balão do porco, né, que era inflado de hélio, saísse do controle. Bom, lenda urbana ou não, o fato é que no segundo dia de fotografias, o balão do porquinho acabou escapando e não teve sniper nenhum para atirar nele. Isso deu uma confusão enorme, porque a região ali era próxima de aeroporto, então precisaram cancelar um monte de voo e o porquinho acabou caindo em uma fazenda. E o fazendeiro ficou bastante bravo, dizendo que o balão tinha assustado as vacas dele. Com o porquinho de volta, eles seguiram para um terceiro dia de fotografias e filmagens, mas acabaram não curtindo muito o resultado, acharam que as fotos do primeiro dia estavam mais legais e acabaram colocando o porco como uma montagem depois. Então toda essa confusão aí acabou não servindo de muita coisa, né? Todo esse estresse acumulado acabava refletindo também no clima da banda, né? Você tem todas essas situações acontecendo aí, né, de polêmica com voo que teve que ser adiado por causa do disco. Os integrantes já não estavam se dando muito bem. Mesmo tendo um estúdio próprio, ninguém estava muito afim de se reunir para gravar junto. E tudo isso acabou culminando no episódio que deu origem ao conceito do The Wall, quando o Roger cuspiu em um fã durante um show da turnê do Animals. Sentiu como se ele tivesse afastado de tudo e de todos, como se tivesse um muro na frente dele. Nessa época, a convivência entre os membros da banda já estava super comprometida e, na minha opinião, nunca mais voltou a ser boa de fato. Opinião baseada em nada, porque eu não sou membro do Pink Floyd para saber. Mesmo falando de política, que é um assunto que, em teoria, existe para alcançar o bem comum, independente de como as diferentes ideias queiram alcançar esse bem comum. A história do Animals e do Pink Floyd mostram pra gente que não adianta a gente tentar consertar nada no mundo se a gente mesmo tiver quebrado por dentro. Enquanto a gente não aprender a coexistir e a se importar mais com aquilo que nos une do que com aquilo que nos separa, o mundo vai ser essa eterna briga onde um destrói o que o outro construiu até que não vai sobrar mais nada pra gente construir. E talvez nesse dia a gente entenda que não é um grande poder que vai mudar o mundo, mas aquelas pequenas coisas que a gente faz um pelo outro no dia a dia. E se você é fã de Pink Floyd e do disco Animals, assim como eu sou, deixa aqui nos comentários qual a sua música favorita. Bora trocar essa ideia. A minha favorita, com certeza, é Dogs. Eu sou o Rafa e foi um prazer dividir mais essa história com você. Quer assistir mais? Vou deixar aqui do lado, é só clicar. E é isso. Um beijo no seu coração e até a próxima.